Alô concurseiro, alô concurseira, professor James dos Santos. Nós vamos trabalhar hoje a disciplina de Direito Processual Penal, beleza? Estamos nessa caminhada aí rumo à aprovação do concurso da Polícia Militar do Pará. Senhores, o edital ele teve algumas modificações, inclusive a introdução dessas disciplinas que até então não estavam previstas, né? Então nós vamos começar a trabalhar e o edital ele pede, inquérito policial. Então a parte de inquérito, ela vai do artigo 4 até o artigo 23. Mas nessa aula inicial, nessa primeira aula nossa, nós vamos trabalhar somente as características do inquérito. Essas características que estarão ao longo dos artigos, quando nós formos estudar artigo por artigo, essas características elas estarão presentes ao longo desses artigos, do artigo 4º ao 23. Por isso que é importante que você, concurseiro, que está estudando para a Polícia Militar do Pará, saiba diferenciar cada característica dessa que nós vamos aprender na aula de hoje, para poder, quando for fazer a leitura do material didático, os artigos, a lei seca da lei, você conseguir identificar e acertar a questão da prova, beleza? Vamos lá iniciar. Senhores, as características do inquérito nós fizemos de uma forma bem tranquila para você entender, e vamos explicar uma a cada uma. Então, nós vamos começar com a característica administrativa, O inquérito ele é considerado uma peça administrativa. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que se você responder um inquérito policial, qualquer pessoa do povo pode responder um inquérito policial. E se você responder um inquérito policial, isso não causará prejuízos jurídicos. Por exemplo, quando você passar no concurso da Polícia Militar, na última etapa, próximo a pedir os documentos, você vai ter que levar umas certidões negativas, certidão da Polícia Federal, certidão da Polícia Civil e etc. Então quer dizer que mesmo que você tenha respondido alguns inquéritos policiais, não pode constar na sua ficha cadastral. No ato que você for fazer a solicitação da certidão negativa, que nada mais é de que o nada consta contra o seu nome, mesmo que você tenha respondido alguns inquéritos ao longo da sua vida, não pode constar, porque ela é uma mera peça administrativa, beleza? A segunda característica, senhores, é escrito, mas não é só escrito, tem um detalhe aí. O inquérito policial, quando ele é elaborado, tem a autoridade policial, que é o encarregado do inquérito, tem o escrivão, e todos os termos são tomados a escrito pelo escrivão. E esses termos eles têm que estar escritos em língua portuguesa, mais conhecida também pode vir a ser usado como língua vernácula, que é a língua materna. Então, mesmo que o indiciado seja uma pessoa estrangeira, não fale a língua portuguesa, ou a vítima pode ser também uma pessoa estrangeira, ou até as testemunhas, eles vão dar o depoimento deles na língua materna deles, no caso a língua estrangeira, e o escrivão vai ter que providenciar um tradutor para quando ele for tomar o termo, digitar o termo do depoimento, saia em língua portuguesa. Então se atentem para esse detalhe, porque em algumas questões de prova não é muito recorrente cair, mas algumas questões já cobraram dizendo que o inquérito policial ele pode ser feito em qualquer língua. E a questão que afirma isso está incorreta, beleza? Porque nós já sabemos que a característica do inquérito, a segunda característica do inquérito policial é escrito em língua portuguesa. Vamos avançar? Senhores, a terceira característica ela é inquisitivo ou inquisitorial. O que é um inquérito policial pode ser inquisitivo ou inquisitorial? Senhores, vamos lá. O inquérito policial ele vem antes da fase processual, então ele é pré-processo. Qual é a finalidade do inquérito? É de reunir provas, elementos probatórios que comprovem, que possam ajuizar uma possível ação
penal. Mas esses conceitos mais detalhados nós vamos ver na próxima aula. Hoje, na aula de hoje, eu quero que você fixe as 8 características que a gente tem para trabalhar o inquérito policial. Então, o que é esse procedimento inquisitivo? Quer dizer que nesse procedimento inquisitivo, que é um procedimento administrativo, ele não vai ser obrigado a constituir um advogado, né? O indiciado ele não é obrigado a constituir um advogado. Ele não é obrigado ao contraditório e à ampla defesa. Então vai ter vários ritos processuais que não vão ser observados nessa fase pré-processo. Tranquilo? Então essa característica de inquisitivo quer dizer justamente isso, que alguns ritos processuais, como no processo, quando a pessoa já está respondendo uma ação penal, tem que ser observado aqui, não será observado como eu usei o exemplo do advogado. Há um caso específico, de acordo com o pacote anticrime, agora de dezembro de 2019, final de dezembro de 2019, que modificou essa legislação. Por exemplo, o artigo 14, ele trata a situação do policial, né, o agente de segurança pública, quando fizer o uso do armamento letal de forma consumada ou tentada no exercício da função, ele tem por obrigação a constituir um advogado, beleza? Então, essa característica ela não é absoluta, porque a regra é que o inquérito policial seja um procedimento inquisitivo, né, que não precise o camarada constituir um advogado, não tenha o contraditório e ampla defesa, mas nesse caso específico dos agentes de segurança pública, ele vai ter a obrigação, né, da feita que ele é citado, ele tem 48 horas para nomear um advogado. Caso não faça, a própria instituição da data do fato vai nomear um advogado em 48 horas também, beleza? Para que ele seja ouvido e responda ao inquérito através de uma defesa técnica, que é o advogado, beleza? Senhores, o que é a quarta característica chamada indisponível? Quer dizer que, uma vez o inquérito sendo aberto pela autoridade policial, a autoridade policial não tem competência para arquivar autos de inquérito. Senhores, isso é muito importante porque despenca em provas. E eu já estou logo dando a gaivota, né, o bizu, que o delegado que está na figura de encarregado de autoridade policial, ele não tem competência para arquivar autos de inquérito. Nós vamos estudar mais à frente ação penal, né, competência do juiz, do Ministério Público, e vocês vão ver que, de acordo com o antigo entendimento, antes da mudança do pacote anticrime, era o juiz que arquivava o auto de inquérito, beleza? Porém, o pacote anticrime modificou, só que essa modificação ela se encontra suspensa atualmente. Então, para hoje, o objetivo da aula de hoje é que você identifique essas características quando forem fazer a leitura dos artigos. Então, o que é o inquérito policial tem como característica a indisponibilidade. Quer dizer que, uma vez aberto o inquérito policial, o delegado, a autoridade policial, ele não pode arquivar o inquérito. Beleza? Tranquilo? Senhores, oficioso. Isso aí também está no início dos artigos, né? Artigo 4º, 5º, ele vai falar do oficioso. O que é ser oficioso? Quer dizer que a autoridade policial, quando tiver conhecimento de um delito, né? Um crime que aconteceu e esse crime seja punido através de uma ação penal pública incondicionada, né? Nós vamos ter essa aula de ação penal, não se preocupe. Mas eu só quero que você saiba que, quando o crime for de ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia, a autoridade policial, ela não precisa pedir autorização para ninguém. Se tiver os elementos que configurem a abertura do inquérito, ele vai fazer de ofício. O que é de ofício, professor? É algo que eu não preciso pedir autorização para ninguém. Eu mesmo, como autoridade policial, eu posso dar abertura ao inquérito policial. E aí não está aqui como característica, mas eu já te adianto que, através de que o inquérito policial é aberto? Através de portaria. Muita gente não sabe isso, mas você que é aluno do canal Vai e Vença e nos acompanha nas redes sociais, você já sabe
que o inquérito policial ele inicia de ofício através da portaria, beleza? Senhores, e o que é a sexta característica? Oficialidade. O que é uma oficialidade? É bem tranquilo essa característica. A oficialidade quer dizer que o inquérito policial ele vai ser desempenhado por uma autoridade, um órgão do Estado. Por exemplo, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, né? O próprio Ministério Público tem seus procedimentos investigatórios internos. Então, quer dizer que a pessoa não pode, eu como particular, eu não posso contratar alguém para fazer um inquérito policial, fazer uma investigação por conta própria e relatar como se fosse um inquérito policial, porque somente os órgãos do Estado têm essa competência. Por isso que o inquérito policial ele tem essa característica de oficialidade, beleza? Senhores, o inquérito também ele é dispensável. O que é o inquérito ser dispensável? Quer dizer que se eu tiver todos os elementos, né, o inquérito ele só é aberto quando há dúvidas, né, tem indícios suficientes de autoria e materialidade do delito. Mas se eu, como vítima de algum crime, tenho uma filmagem que comprove que o cidadão A cometeu o crime, e não resta dúvida, está nítido o rosto dele, ele pegando, furtando um bem meu da minha residência, se a câmera de segurança pegou essa informação, eu posso ir direto ao Ministério Público e o Ministério Público, analisando essas provas, ele já vai dar início à ação penal. Então, por isso que o inquérito policial ele é dispensável, porque ele não é obrigatório para poder dar início à ação penal, beleza? Senhores, e a última característica da aula de hoje é o sigilo. Aí vem uma pegadinha de prova. Muitas questões induzem aos candidatos a dizer que o sigilo é absoluto. É mentira, senhores. O sigilo do inquérito é relativo. Por que relativo, professor? Porque todo o procedimento, todo o inquérito que já está, todas as provas, documentos, etc., que já estão documentados, o advogado do indiciado ele tem acesso, ele só não tem acesso ao que não está documentado. Aí eu te dou um exemplo, por exemplo, da escuta telefônica. Quando se tem escuta telefônica no período do inquérito policial, automaticamente a autoridade policial não vai relatar que ele está tendo uma escuta telefônica sobre o indiciado, porque o advogado ele tem amplo acesso aos documentos já colocados no processo, todo o procedimento do inquérito. Então ele só vai ter acesso ao que já está relatado ali, beleza? Senhores, se inscreva no canal e aguarde as próximas aulas. Fosse honra! Fala concurseiro, hoje tenho mais uma dica para você. História e Geografia saíram, agora é atualidade. Matemática também saiu, agora é raciocínio lógico. Então, continue compartilhando e assistindo nosso canal. Faça como eu, vai e vença!